Olá, que bom poder conversar com você em mais um vídeo nessa semana. Seja muito bem-vindo a este canal. Se você ainda não conhece o meu canal, meu nome é Franciele e eu falo sobre assuntos muito importantes, coisas muito legais. Então, se você quiser conhecer os outros vídeos, você pode acessar lá o canal e conhecer todos os assuntos que tem lá sobre relacionamento, família, vida cristã. Tem algumas palestras lá também que irão, com certeza, ajudar você em algum momento da tua vida. Muito bem, mas sobre o que eu quero conversar contigo hoje? Eu gosto de gravar os vídeos sobre coisas que mexem comigo de alguma forma, ou sobre coisas que me impressionaram durante a semana, porque daí a gente fala assim, né, com mais vontade. E hoje eu quero conversar contigo sobre uma poesia que eu gosto muito. Se você não conhece, eu quero te indicar um grande poeta brasileiro contemporâneo, o Braulio Bessa. Ele participa do programa da Fátima Bernardes nas sextas-feiras. E uma das poesias mais lindas que ele já fez é a poesia E Se. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo para você assistir essa poesia também. Eu gosto muito dessa poesia porque ela fala de algo que para mim é muito importante, que é a nossa condição de alcançarmos aquilo que a gente gostaria. Só que muitas vezes a gente não consegue porque nós nos boicotamos, nós nos enchemos de impedimentos, nós às vezes nos sentimos tão incapazes, tão inseguros, que nós não temos forças para ir atrás daquilo que se quer. E muitas vezes nós criamos desculpas para conseguir alcançar os nossos objetivos. Então, ele coloca ali na poesia dele diversas perguntas, como por exemplo, e se ninguém acreditar? E se eu não tiver força? E se eu me ferir? E se eu não conseguir, né, retomar? E aí, dentro dessas perguntas, ele começa a trazer muitas situações da minha e da tua vida. Situações em que a gente deixou de fazer alguma coisa, ou deixou de acreditar na gente, deixou de acreditar naquilo que você podia fazer, porque tu colocou em volta de ti diversos impedimentos. E sabe que eu tenho percebido, tanto no consultório, quanto na minha vida pessoal, o quanto é importante nós termos a ideia, ou nós sabermos para onde nós estamos indo, sabe? Isso é fundamental para a gente conseguir a caminhada da vida ter um sentido, porque se eu sei para onde eu estou indo, caminhar o que eu tenho que caminhar, ele acaba tendo um sentido, que se eu não sei para onde eu estou indo, essa caminhada ela fica sem sentido. E muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas. Eu não falo só em questão financeira, só em alcançar sucesso financeiro, eu falo em qualquer coisa que tu queira fazer. A gente deixa de chegar a algum lugar justamente por isso, porque nós criamos tantos bloqueios pra gente. E sabe que outra coisa importante sobre essa questão do apoio, do incentivo das pessoas, a importância dos pais, aqui abrindo um parênteses, a importância dos pais falarem para os filhos que eles são capazes, que eles têm condição, que eles podem alcançar, que eles são inteligentes, que vocês confiam neles, porque muitas vezes nós crescemos com alguns bloqueios por conta do que os nossos pais diziam pra gente. Por conta de muitas vezes palavras que não foram de incentivo, mas de críticas, ou palavras que diminuíam os filhos, foram ditas, e os filhos trazem isso ao longo da vida. Então, pais, cuidado com aquilo que você diz. E muitas vezes, como eu disse pra você, a gente carrega isso na gente. Aquilo que os pais disseram pra gente, ou então aquilo que nos foi dito, um professor disse pra gente. A gente não consegue, muitas vezes, superar isso. Ou então, pode acontecer que nunca te disseram que tu não era capaz, mas também nunca te disseram nada, nunca te motivaram, nunca te deram esse empurrãozinho, nunca acreditaram em ti. E aí a gente cresce com essa sensação de que a gente não serve pra nada mesmo. Entende? E como eu tenho percebido isso ao conversar com as pessoas, eu preciso eu preciso ter a noção de que eu existo para alguma coisa. A nossa vida ela tem que ter um objetivo. E aí a importância de você saber onde você quer chegar. Porque para você saber, se você sabe onde você quer chegar, a caminhada para te chegar onde tu quer ir, ela tem um sentido. Só que se tu não sabe para onde tu quer ir, caminhar torna-se sem sentido. Então, qualquer coisa na tua volta torna-se um problema, sabe? E aí vem algo bem importante também que o Braulio apresenta na poesia dele e que leva a gente a uma reflexão bem importante. A gente tem que mudar a perspectiva de como nós vemos as coisas. Muitas vezes a gente se coloca na cadeira da vítima.
Eu sou a vítima. Então me faltam oportunidades. Então eu vivo assim porque nunca ninguém acreditou em mim. Eu vivo assim por causa dos meus pais, por causa do meu marido, por causa da minha esposa, por causa dos meus filhos. Eu vivo assim porque eu sou pobre. Ah, eu nunca fiz uma faculdade porque eu sou pobre. Ah, eu nunca fui a lugar nenhum ou conquistei sonho algum por causa que eu nunca tive oportunidades. E a gente se coloca na cadeira da vítima. Só que estar sentado na cadeira da vítima é o maior prejuízo que um ser humano traz para si. Porque quando eu sou vítima, eu coloco a culpa em todo mundo. E porque eu coloco a culpa em todo mundo, eu não preciso agir. Porque se a culpa não é minha, eu não preciso fazer nada. Quem tem que fazer é o outro. Então, é o governo que tem que me dar oportunidade. É o meu marido que tem que mudar. É os meus filhos que tem que ser diferente. É os meus pais que tem que me pedir perdão. Porque eu tô na cadeira da vítima. Só que enquanto a gente tá na cadeira da vítima, a gente fica estacionado, achando que a culpa é dos outros. E aí, quando ele fala na poesia a importância de usar o se de uma forma diferente, né? E se? Aí ele comenta, enquanto ele fazia aquelas perguntas, né? E se ninguém acreditar, e se ninguém confiar, e se eu for invisível, e se eu deixar de sonhar? Aí depois ele muda, ele fala assim, olha, use o se de uma maneira diferente. Ele fala, se renove, siga em frente, se cair, jamais pare, se apaixone, por favor, se permita errar. Então, sai um pouco da cadeira da vítima e senta na cadeira daquele que vai lutar pela vida. Daquele que vai ir atrás das coisas, daquele que vai encarar as dificuldades, daquele que vai, sabe, mesmo diante de um problema, consegue enfrentar porque tem um objetivo, o cara tá indo para algum lugar. Eu assisti um vídeo essa semana de um rapaz falando sobre algo semelhante, né? E ele comentou assim, as pessoas me perguntam, como é que eu fiz para chegar onde eu cheguei? E muitos acham que foi fácil, e aí ele comentou algo que eu me vi muito no que ele disse. Temos histórias parecidas nessa questão. Ele falando, eu vivi muitos anos nos Estados Unidos, vivendo a 17 graus abaixo de zero, tirando neve da rua para ter dinheiro para conseguir alcançar o meu sonho. Então quando a gente sai da cadeira da vítima e senta na cadeira daquele que vai lutar pela vida, é porque a gente sabe para onde está indo, as coisas acontecem. Fran, mas eu queria que fosse mais fácil. Bom, a vida não é fácil, querido. A vida não é fácil para ninguém. Para uns é mais fácil numa área, para outros é mais fácil na outra, mas todo mundo enfrenta uma dificuldade. Todo mundo passa por um problema, todo mundo tem um trauma para superar. Todo mundo tem algo que de vez em quando tira o sono, todo mundo tem os seus problemas. Entende? Então a gente não pode se apegar nessa desculpa de que a culpa é dos outros. A culpa, tudo bem, podem ter errado com a gente na maneira de nos criar, na maneira como agiram com a gente, mas poxa, a vida é minha, eu tenho que reagir. Porque se eu continuar sentado na cadeira da vítima para sempre, eu nunca vou ser nada. Porque o tempo passa, gente. A vida passa, a vida passa. E aí quando o Braulio ele comenta na poesia, né? Que o tempo passa, impiedoso e veloz, me fazendo perceber que o si foi meu algoz. Independente se tu confia em ti ou não, se tu acredita nas tuas habilidades ou não, o tempo vai passar. E se tu continuar sentado na cadeira da vítima, a tua vida vai passar. E tu não vai sair do lugar. Já parou pra pensar nisso? Porque o tempo passa impiedoso e veloz, como ele disse ali. E aí eu queria te propor essa reflexão, né? Para e pensa. Gente, eu fico impressionada porque esses dias eu tinha 15 anos, é sério, era esses dias eu tinha 15 anos e eu vou fazer 30 anos esse ano. E pra mim é muito marcante isso. Só que aqui tem algo interessante, eu não quero voltar a ter 15. Eu me sinto feliz com os meus 30, quase 30, né? Eu me sinto feliz com isso. Porque eu aprendi que eu tô indo pra um lugar, eu tenho um objetivo, então a minha caminhada, ela tá fazendo sentido, ela faz todo sentido pra mim. Em tantos sonhos que se tem. Então, o tempo passa. E aí, não deixa a tua vida, que é o maior presente que você tem, que vem diretamente das mãos de Deus, não deixa que a tua vida passe por diante de ti e tu simplesmente não faça nada. E que isso não aconteça contigo, porque eu acho que a maior tristeza da vida é você perceber que a tua vida passou, tu não fez nada com ela e não tem como voltar atrás. Foi, e você perdeu o maior presente que você tinha. Não esquece disso, o tempo passa, impiedoso e veloz. E que o si não seja o teu algoz. Um grande beijo pra você e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.